Você conhece alguém que sofre com depressão resistente, utiliza várias medicações e essas medicações não surtem o efeito desejado? Pessoas que têm depressão e que têm ideação suicida? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma medicação que tem ação quase que imediata. É um spray nasal bastante indicado para os casos de depressão resistente. Olá, eu sou Juliana Garcia e você está no canal Viver Bem. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, que a gente sempre está trazendo aqui muitas dicas para te ajudar a ter mais saúde. E durante todo o mês de janeiro nós vamos falar sobre saúde mental dentro da programação do Janeiro Branco. Começando hoje, vamos falar sobre os novos tratamentos para depressão com o psiquiatra Hugo Saile. O que é que tem de novidade no tratamento da depressão? Todos os antidepressivos que são comprimidos, que são clássicos, todo mundo conhece, eles têm uma latência de ação. O que é isso? Eles demoram cerca de 3 semanas, 4 semanas para começar a fazer um bom efeito. Até lá, o paciente ainda fica um pouco deprimido. E aí, como a gente vai tratar esse paciente até lá? Inclusive, se é um paciente com uma depressão mais grave, a ponto de ter uma ideação suicida, uma vontade de cometer suicídio, e aí a gente tem sempre que falar com a família para ficar pertinho, para vigiar, ou então, infelizmente, às vezes a gente precisa internar. É a minoria dos casos, mas acontece. E aí, até que o remédio comprimido funcione, a gente tem que ter paciência e ter cuidado, em alguns casos, internar. Qual é a novidade dessa medicação nova, do Spravato? Que ele tem uma ação quase imediata. Então, o paciente faz a medicação, não é um comprimido. E olha só, quem imaginou que um spray nasal, que nem o Neosoro, que nem os spray que a gente usa para tratar rinite, vai ser o mais eficaz para o tratamento de uma depressão, né? Então, você vê como a ciência está em constante evolução, está em constante movimento. É uma via uma via de administração, essa via nasal, tem uma comunicação bem mais rápida com o cérebro, então faz todo o sentido do mundo hoje, mas antigamente, se alguém ouvisse isso, inclusive nós da classe médica, ia ficar com o nariz, né, com a orelhinha em pé. Então, isso faz com que a gente tenha novas oportunidades e tratado justamente esse gargalo do início de ação dos remédios. E aí um spray nasal tem essa ação quase imediata. Eu falo isso com mais empolgação, porque na residência eu tratei de uma maneira... a gente usou a mesma substância de maneira experimental, né? Experimental com estudo, tudo bonitinho, né? Seguro. E os pacientes, eles entravam muito deprimidos, né? Com aquela cara triste, bem para baixo, e saíam com uma cara bem tranquila, mais tranquila, dizendo assim, eu sempre falo isso hoje, né? Ai, mãe, quero uma coxinha. Então, quem está muito deprimido, né, às vezes nem consegue ter alegria na coxinha. E aí foi uma paciente que eu atendi, né? Saiu querendo comer uma coxinha, então ela saiu, tirou o foco da depressão dela para eu preciso me alimentar e a coxinha é gostosa, eu quero ter o prazer da coxinha. E com o tempo a gente vai observando a melhora sustentada. Isso tanto para um paciente com ideação suicida, quanto para alguns pacientes com depressão, que têm uma dificuldade de melhorar, e aí mesmo os melhores comprimidos não têm uma ação tão boa. Aí essa medicação, o spray nasal, o Spravato, ela veio para revolucionar esse tipo de cuidado, para esse tipo de paciente específico. E essa medicação foi autorizada há pouco tempo, né? Aqui no Brasil? Pouquíssimo tempo. Na verdade, ela foi autorizada no mundo em 2019, nos Estados Unidos, pela FDA, se eu não me engano, foi 2019. No Brasil foi no final de 2020, mas por causa da pandemia não tinha sido precificado ainda. Então não estava disponível. Começou a estar disponível no final de novembro de 2021. Então não tem nem agora, 2 meses. Foi agora. E essa é uma medicação interessante porque é uma medicação segura. Ela é um derivado da ketamina, que é um anestésico usado há mais de 50 anos no mundo. Bastante seguro para qualquer cirurgia. Praticamente qualquer cirurgia se faz. É um sedativo muito eficaz, seguro. E aí se viu que algumas pessoas saíam com mais euforia. E aí
né, curiosidade científica foi lá e se a gente usar em paciente que está muito deprimido, será que não funciona? Já que a paciente sai da cirurgia feliz? Estou falando de uma maneira bem superficial, funciona. E aí, como a gente vai oferecer isso para os pacientes? Estudando, e a indústria criou esse produto em forma de spray nasal, que tem essa ação tão fantástica. Então, doutor Hugo, quem é que pode usar o spray nasal? Todas as pessoas que têm depressão, eles podem usar? Estão perguntando também aonde compra. Explique como é que é a utilização dessa medicação. Pronto. Por ser um anestésico, é seguro, mas existe o risco. Então, qualquer medicação anestésica, ela pode causar uma sedação muito forte, principalmente se for usada de uma maneira abusiva, né, numa dose muito alta. E é uma medicação também que é utilizada de uma maneira recreativa. O que seria isso? Tem gente que usa para se drogar, para ter um efeito recreativo. Por esse risco, tanto da sedação maior, na dose que se faz, não, o risco é muito, muito baixo. Mas é um risco, concorda? Então, e também por causa do risco de viciar, é uma medicação que vai ser feita exclusivamente em hospital. E aí eu fico feliz demais de falar que o Instituto Saília é a primeira instituição daqui do estado do Rio Grande do Norte habilitada a aplicar o Spravato para toda essa população que precisa. Quem é que precisa? Pacientes com a depressão que não está melhorando com os comprimidos comuns e pacientes com ideação suicida. Então, essas são medicações, esses são os principais grupos que vão se beneficiar do Spravato. E você falou que tem que ser no hospital, mas quando é que é aplicado? Todos os dias a pessoa precisa tomar medicação? Como é o comprimido? Como é que é essa aplicação? Como é que você faz esse planejamento do tratamento? Geralmente se faz, geralmente não. O que é que está preconizado na bula? 2 aplicações por semana. E aí cada aplicação se faz de 2 a 3 dispositivos. Vem um frasquinho, esqueci de trazer um pequenininho para mostrar, um modelo, mas é um spray nasal do jeito que se usa para rinite alérgica, para sinusite. O que você aperta para baixo e ele aplica o jato no nariz, você depois faz no outro. E o paciente mesmo que vai administrar agora, somente em local supervisionado. Não vai estar disponível em farmácia. Então, quem quiser comprar em farmácia não consegue. Foi feito todo um estudo, todo um protocolo, é muito minucioso, foi muito desgastante, inclusive, para conseguir esse tipo de liberação, mas a gente conseguiu. E aí tem que ter um médico psiquiatra presente, tem que ter a indicação do médico psiquiatra, por mim ou outros colegas, e nós temos excelentes psiquiatras aqui no estado. Eu tenho orgulho de dizer que minha formação foi aqui no Rio Grande do Norte e a gente é um centro de excelência em psiquiatria. Então, comigo ou com outros colegas, quem acha que pode ter indicação, ou seja, o paciente com a depressão, que os remédios não estão funcionando, é a minoria, mas acontece, existe esse tipo de paciente. Ou então, a depressão está tão grave que ele tem uma ideação suicida constante, uma vontade de se matar constante, para evitar uma internação. Olha só, ao invés de deixar esse paciente internado, a gente vai tratar ele em casa fazendo a medicação. Então, 2 vezes por semana o paciente vai na clínica, é medicado, volta para casa para continuar o tratamento em casa. Certo. Estão perguntando se pode ser usado para tratar na depressão bipolar, já que ele... Não está ainda aprovado para isso, mas os resultados dos estudos são muito promissores. Se a gente olhar a bula hoje, só está aprovada para a depressão unipolar, ou seja, a depressão clássica. A depressão bipolar, aquela depressão que é a depressão clássica unipolar, é a depressão que qualquer pessoa pode ter, é bem comum. Você tem períodos de estar muito triste, não acha graça em nada, não dorme direito, não tem apetite, fica muito lento, o pensamento fica negativo. É uma depressão clássica. Na depressão bipolar, fora essa fase, o paciente ainda tem fases de hipomania ou de mania, que é aquela alegria patológica. Lembra que eu disse que a alegria pode ser doença? Uhum. E aí isso se classifica, por isso que a gente chama de bipolar. O paciente teve a fase
depressão e tem a fase da mania e hipomania. Então, tudo indica que será aprovado no futuro, certo? Hoje ainda não é. Mas tem alguma contraindicação esse medicamento? Tem sim. Principalmente quem teve algum problema. Primeiro, na bula está aprovado de 18 a 65 anos. A gente tem adolescentes, é o que a gente ainda está estudando, identificando. Se a gente for ser atento apenas à bula, não pode fazer fora dessa faixa etária, mas um paciente, isso já tá chegando para mim, né? Um paciente adolescente, será que não pode fazer? Paciente com acima de 65 anos que não tem nenhum problema de saúde grave, não vai poder fazer? Provavelmente sim. Agora, se a gente está falando da bula, ele tem essa contraindicação da idade e também tem de ter algum evento cardiovascular recente, principalmente. Paciente que teve um AVC nos últimos 6 meses, um paciente que está com uma pressão arterial muito descontrolada, porque pode subir um pouquinho a pressão e aí nada que vai ter algum problema. Paciente que teve um infarto do miocárdio recente, então isso aí a gente vai ter que ter teve aneurisma, sangramento, estou até conferindo aqui. Aí sim, a gente não vai poder fazer. Mas, passou, recuperou bem, aí pode-se fazer sim. Doutor Hugo, por quanto tempo? Qual a duração desse tratamento? Por quanto tempo esse paciente que está aí numa depressão resistente vai ter que ficar inalando essa medicação? Inalando a medicação, né? Usando o spray, por volta de 6 meses. Os tratamentos hoje, os tratamentos da psiquiatria são tratamentos demorados por via de regra, certo? Quando você imagina que já a maioria das pessoas elas adoecem ao longo de anos, meses, anos de problemas, então é natural também que o tratamento seja mais demorado. Agora, quando eu falo em revolução, que eu me empolgo, é porque antes o comprimido demora um mês, cerca de um mês para fazer efeito. E aí, o spray nasal, ele faz efeito quase que imediato. Imediatamente, o paciente já sai com a redução da ideação suicida do quadro depressivo dele. E agora, para manter essa melhora, a gente faz o tratamento de indução da melhora no primeiro mês, e aí pode-se usar até uma dose maior do que comumente se usa. Do segundo ao 6º mês, aí se faz a dose de manutenção, e aí pode ser uma dose menor ou mantém a dose de início, a gente vai avaliando caso a caso, certo? Mas pelo menos 6 meses. E como é algo muito novo, a gente vai entendendo, os protocolos eles vão ainda sendo ajustados de acordo com as novas evidências que se formam. Hoje, a gente começa com um mês, uma dose maior, depois 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, nos próximos 5 meses. Doutor, o paciente que tem diabetes, pode tomar? Pode. Não é contraindicação. Já pensou se a gente não pudesse fazer gente com diabetes com pressão alta, né? Ou seja, a gente ia tirar a maior parte da população adulta, no começo da idade velhice. Mas não é contraindicação, pode ser feito com segurança sim. Por isso que tem que ter uma avaliação médica, né? Já se tem alguma história de passado cardiovascular, de algum infarto, AVC, a gente tem que ter cuidado. Qualquer coisa a gente vai pedir sim a avaliação do cardiologista, mas de contraindicação pura da bula é sangramento recente no cérebro ou aneurisma. A combinação dele com outras medicações pode gerar algum problema? Qual medicação que não pode ser combinada com Spravato? Tem algo sobre isso? A combinação do Spravato com as outras medicações vai causar melhora. Ele é um grande potencializador do comprimido. Então, imagina, tirando a ideação suicida, né, que aí você pode prescrever o Spravato mesmo quem nunca teve depressão. Se faz por um mês e finaliza o tratamento, você continua com o comprimido. Agora, essa população de depressão resistente, aí sim, são pessoas que já usaram 2, 3, 4 tipos de antidepressivos e não tiveram a melhora que é para ter. Depressão, a gente sempre vai buscar a cura, o controle dos sintomas. Então, esse tipo de paciente ele é o mais indicado para o Spravato e vai ser a grande maioria, imagino, que vai se beneficiar do Spravato. Então, continua com o comprimido que vinha tomando e o Spravato é um adicional que vai potencializar e causar a melhora que estava precisando. Pode beber álcool tomando esse remédio? Não.
Não existe essa contraindicação direta na bula, mas não se entenda. Você não vai usar no dia. Agora, se você está doente, aí isso é uma pergunta extremamente interessante, porque as pessoas elas associam que antidepressivo não se usa álcool, não pode usar álcool. Não existe essa contraindicação absoluta, ou seja, não é que tomou antidepressivo não pode beber. Agora, algumas medicações, sim, de fato, não pode misturar, e aí se você usa o Spravato no dia, você não pode beber no dia. Claramente. Não pode mesmo. Agora, se você está com a depressão e aí o álcool ele pode piorar essa sua depressão, para que você vai beber? Entendeu? Então, eu sempre tenho essa conversa muito franca com os meus pacientes. Não é que você não vai, por exemplo, fim de ano, você quer tomar uma taça de vinho, né, uma taça de champanhe. Você vai poder fazer sim. Enquanto você está na fase pior do tratamento da doença, né, enquanto o tratamento não está deixando você melhor, aí não vale a pena botar álcool, porque é mais uma coisa que vai te deixar doente. Doutor, uma dúvida que chegou aqui. Pessoas que estão numa depressão momentânea, estão muito tristes por um trauma, elas podem usar o Spravato para sair desse momento? Na bula, se for uma depressão forte que causa ideação suicida. Ainda se está estudando, né, para essa indicação do trauma, porque existem transtornos relacionados ao trauma que não é depressão, certo? Se for um transtorno do trauma, que aí você vê sintomas depressivos e aí tem gente que faz essa confusão, então hoje não tem essa indicação. Para transtornos do trauma, é uma medicação que é bastante promissora, mas do jeito que ainda não está aprovada para uma depressão bipolar, hoje ainda não está aprovada para transtornos do trauma. Eu acho que no futuro ela vai ter uma ação muito boa, sim. Bom, chegou a pergunta aqui de um filho. Meu pai tem depressão e ninguém pode deixá-lo sozinho porque ele sempre tenta se matar. É um paciente em potencial para esse Spravato, não é isso, doutor? Bastante potencial para o Spravato. Não tô atendendo seu pai, mas provavelmente seu pai já tem uma depressão resistente. Se isso acontece há muito tempo, já deve ter passado por diversos esquemas medicamentosos. A gente sempre vai avaliar qual o melhor esquema de medicamento para o paciente, ou seja, seu pai, e aí prescreve o Spravato para poder potencializar o tratamento e ver se consegue a melhora mais evidente. Vou ficar dependente desse spray nasal? Não. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm com o tratamento de depressão de maneira geral. A maioria dos remédios para depressão e ansiedade não causam dependência. Alguns causam, como, por exemplo, Rivotril, Diazepam, eles têm um potencial de causar dependência. O Spravato, por isso que não vai ser comercializado, ele tem um potencial de causar dependência sim. Por isso que não vai ser comercializado em farmácia, certo? Estando bem indicado com o uso na clínica autorizada, o risco é mínimo, certo? Agora, se você usa de uma maneira inadequada, aí sim, é uma medicação com potencial de causar dependência, assim como a morfina causa, assim como o Rivotril causa. E aí a gente também não vai deixar de usar Rivotril nem morfina, porque são medicações fantásticas. Agora, você tem que saber usar, como usar e quando usar. Tem muitas pessoas que usam a medicação, param de tomar, suspendem a medicação. Como é que é esse desmame? E esse desmame também tem que acontecer com o Spravato ou não? Não. Com o Spravato, quando termina o 6º mês, a maioria das pessoas vai parar mesmo de tomar. Algumas pessoas podem ser que continuem. Eu acredito que não. Os estudos ainda vão se fortalecer as evidências para que a gente saiba quem vai precisar continuar tomando, quem vai poder parar para sempre, nunca mais vai precisar, né? E é importante, a gente volta a falar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, porque depressão chama depressão. Então, se a gente não trata a depressão, a tendência é que ela fique e não queira sair, certo? Uhum. Por isso que se usa a medicação por um tempo prolongado. E aí as pessoas, às vezes, elas confundem e acham que o parente que toma remédio para depressão há 2, 5 anos está dependente do remédio, mas não é. Não é porque ele está dependente do remédio, é porque a depressão já ficou tão grave, crônica, que não quer ir embora. E aí, se você tira o remédio, ela volta. A gente sempre fica avaliando para tentar deixar o paciente com a menor quantidade de medicamentos possíveis
E aí o Spravato vai ser uma oportunidade de atingir esse objetivo. Deixar o paciente bem, sempre o objetivo é deixar o paciente bem, sem novos episódios depressivos. Sim. Como alguns pacientes, do jeito que tem pressão arterial, que é difícil de controlar, tem gente que tem uma pressão alta, 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 eu tenho parentes assim, vai ter gente que tem uma depressão que é difícil de tratar. E aí, esse tipo de paciente é o que mais vai se beneficiar do Spravato. A Dulcimar Oliveira está perguntando aqui, paciente com mais de 20 anos de depressão se beneficia com o Spravato? Sem sombra de dúvida, é esse tipo de paciente que a gente está querendo. Que o estudo mostrou que tem mais evidência. Porque são pacientes que estão sofrendo com a depressão. Imagina, você sofrer com depressão há mais de 20 anos. Agora a gente tem que avaliar se existe alguma outra doença associada. Às vezes como acontece da gente ver uma depressão, achar que é uma depressão comum, mas aí é uma depressão bipolar, entendeu? Tem um transtorno de personalidade associado. Sempre vai precisar de uma boa avaliação médica psiquiátrica. Uhum. Independente disso, esse tipo de paciente que eu acredito que vai se beneficiar de verdade com o Spravato, que é o que tem de indicação na bula. Ótimo, olha aí. Todo mundo elogiando, doutor Hugo, a sua explicação aqui sobre o Spravato, sobre a depressão, sobre esse tratamento. Muito importante, né? Engorda, tem efeito colateral? Não engorda. O efeito colateral, que de fato, por isso que o paciente só vai fazer no hospital, só vai fazer com acompanhante. Tem sempre que ir com acompanhante. Ele vai para casa, vai para a clínica com acompanhante, volta para casa com acompanhante, porque deixa um pouquinho sonolento. O que é que pode acontecer de verdade na hora da aplicação? O que a gente chama de dissociação, que eu disse, né, da gente achar que está vendo coisa, né, de achar que não está na própria realidade, dá um pouquinho de sono, aumenta um pouco a pressão arterial, não, é sempre por isso que a gente vai avaliar como é que está a condição do coração. E outro sintoma que é bastante comum, mas também não é grave, é enjoo. E aí é o que a gente já está preparado, vai ter a medicação lá para ser feita, para caso aconteça esse tipo de sintoma. Doutor Hugo, tem muita pergunta aqui na caixinha de perguntas. Gente, tenham paciência que eu vou fazendo. Com relação ao Spravato, posso levar a vida normal quando sair da clínica? Praticar atividade física, sair? No dia da aplicação é melhor que não, óbvio, né? A medicação que ela vai tem um potencial. Lembre, é uma medicação que inicialmente era um anestésico. É uma dose bem menor que se faz para uma cirurgia, óbvio. Mas ainda assim, do jeito que se você vai fazer um exame de esteira, você colheu algum exame, fez uma pequena cirurgia, você tira um sinal, operou o dente, você não vai ficar pegando peso. Então, se você precisou do Spravato, você tem um cuidado no resto do dia, vai para casa descansar, relaxar. Mas no outro dia, se você quer voltar à academia, melhor ainda, significa que o remédio já está fazendo efeito. Doutor, mais uma pergunta. Como eu sei que chegou a hora de parar o medicamento da depressão? Fez efeito, acabou o tratamento. Quais são os sinais, doutor Hugo? Tem muita gente que acredita que melhorou da depressão para o remédio. E aí é uma fase muito perigosa, porque quando a gente entra no início do tratamento, a gente tem que tirar o paciente da depressão e a gente quer conseguir isso o mais rápido possível. A gente conseguiu atingir a remissão dos sintomas, a gente tem que manter o tratamento. A gente chega na fase de manutenção para evitar que a depressão volte. Tem muita gente que abandona o tratamento nessa fase e aí a depressão volta. Ou seja, ela tem uma recorrência do mesmo episódio depressivo. Com o Spravato, a gente vai manter por pelo menos 6 meses para evitar a recorrência, certo? Se precisou de Spravato, o Spravato ele não vai estar aprovado para pessoas com um quadro depressivo mais leve. Tanto vai ser alguém com um quadro depressivo de longa data arrastado, ou então grave é o suficiente a ponto da pessoa ter uma ideação suicida mais fixa. Uhum. Então, não vai ser para pacientes com quadros mais leves. A gente tem que manter por pelo menos uns 6 meses, é o que os estudos mostram. Pacientes do SUS terão acesso a esse medicamento? Hoje ainda não tem, certo? E aí é uma luta sempre da gente estar buscando, né, com os nossos representantes, com nossos políticos, que seja autorizado, certo? É uma medicação de alto custo, que é importante falar também. A gente sempre tem algumas medicações que eram para ter sido incluídas no SUS, já, por exemplo,
esquizofrenia, para transtorno bipolar mesmo, que ainda não foram tão atualizadas não foram atualizadas e infelizmente a gente ainda vê essa dificuldade. Como é uma medicação muito recente, ainda não foi inclusa, infelizmente eu não acredito que vá ser tão cedo, mas a gente tem que pressionar nossos representantes para que seja, certo? Porque o melhor é que seja uma medicação com um acesso mais democrático possível, tá? Mas, inicialmente, tem só para pacientes particular. Com o tempo, os planos de saúde, a tendência é que os planos de saúde aceitem esse tipo de medicação, que é uma medicação de alto custo, certo? A tendência é que os planos aceitem, e aí quem tem plano de saúde vai ter um acesso provavelmente mais fácil. Quem depende apenas do SUS, aí às vezes a gente entra, assim, pode entrar na defensoria pública para conseguir na justiça. A gente tem os meios que, entenda, para pacientes com boa indicação, e a gente vai sempre buscar o melhor para o paciente, independente se é do SUS, se é do plano ou se é particular, certo? Certo. Doutor Hugo, mais uma pergunta aqui. Minha mãe tem depressão, eu terei também? Preciso fazer algo para prevenir? Todo mundo precisa fazer algo para prevenir a depressão. A depressão é uma doença muito democrática, certo? Ela pega a gente de todos os países, pega a gente de todas as classes sociais, de todas as idades. Tem criança com depressão, criança de baixa idade com depressão. Tem muito idoso, na verdade até tem quadros bem graves quando acontece, quadro de depressão. Gente pobre, gente rica. Tem alguns fatores que vão piorar, vão favorecer, por exemplo. É mais fácil eu ter depressão se eu não tenho o que dar de comer para os meus filhos do que se eu tiver com a mesa farta, óbvio, né? É mais fácil eu ter depressão se eu passei por uma situação de vida muito complicada, se eu tenho um relacionamento abusivo, se eu perdi emprego, ou seja, se eu tenho uma família que não me entende, se eu tenho dificuldade de conviver com as pessoas. Então, são fatores que a gente tem que entender. Se eu sou sedentário, se eu não me alimento direito, a gente tem que entender quais são os fatores que levam você, e isso tudo é muito particular, que te levam a ter a depressão, para a gente poder combater esses fatores. Não é porque sua mãe teve que você vai ter, não, certo? Isso não é matemática. Agora, existe uma predisposição, existe um fundo genético para as doenças depressivas. E aí, se eu digo que é uma doença democrática, a prevenção também é. Então, serve para todo mundo. Até a rainha da Inglaterra pode ter depressão. Aí a gente não vai ter? Vai. A gente é gente do que nem ela. E ela com certeza tratará com espravato. Tenho uma pergunta aqui: qual o custo desse tratamento, doutor Hugo? Olha, o custo ainda está sendo definido, mas é uma medicação de alto custo, sim. Certo? A gente está finalizando esse tipo de valor final para o consumidor, mas já na distribuidora o custo já é bastante elevado, e aí eu não tenho como te passar um valor agora para o consumidor final, porque a gente ainda está finalizando esse tipo de estudo. Mas a gente veio trazer logo o Spravato com o convite de abril, janeiro branco, falar sobre saúde mental. Então, vamos falar sobre a novidade. Breve, semana que vem, a gente vai ter esse valor final, e aí vocês podem entrar em contato com o Instituto Saíli para ter esse valor final. Mas, de fato, não é uma medicação de custo baixo, não. Infelizmente. E aí é algo que vem lá da indústria, não é algo que eu, doutor Hugo, determina. O tempo do tratamento, a Jéssica está perguntando, o doutor Hugo já respondeu, mas provavelmente ela não estava aqui. 6 meses, pelo menos 6 meses, tá, gente? Lembrando, só para a gente fechar aqui, doutor Hugo, quais são as pessoas que podem mais se beneficiar com essa nova medicação? Só para a gente fechar, porque aí quem está em casa vai observando, né? Isso aí pode ser o meu caso, pode ser o caso do meu esposo, do meu pai, da minha mãe. Uhum. São pessoas com um quadro depressivo resistente, crônico e resistente, ou seja, que a gente chama de depressão resistente ao tratamento. São pessoas que já tomaram 2, 3 tipos de comprimidos diferentes e ainda não melhoram da depressão. Esse é o principal grupo de tratamento, mas também vai ter pessoas com a depressão pode ser nova, pode ter começado recentemente, mas é uma pessoa que está tentando suicídio, ou então está com ideia fixa de suicídio. E aí é uma medicação que tem uma ação tão rápida que a gente pode estar poupando esse tipo de pessoa de um internamento psiquiátrico, que ainda assim
que a gente ainda vê acontecendo, e em alguns casos vai continuar precisando, certo, gente? Não é um panaceia, não vai servir para todos os casos, mas para esses 2 casos específicos. Depressão resistente, ou seja, depressão que não melhora com os comprimidos, e ideação suicida fixa, são os principais grupos de pessoas que vão se beneficiar e vão melhorar sim. E o tratamento anterior continua paralelo ao uso da medicação? Continua. A medicação é uma medicação que tem uma ação potencializadora muito boa. Bem, mais uma vez agradecer sempre a oportunidade, né? Da última vez a gente falou da abertura da Clínica Dia. Então a gente está trazendo, o Instituto Saíli está se fortalecendo para ser um centro de excelência em tratamento psiquiátrico, não só medicamentoso, mas tanto com o Spravato. Eu ia falar, a gente se empolgou tanto com o Spravato que não falou das outras modalidades, né? Estimulação magnética transcraniana, estimulação elétrica transcraniana, que são modalidades de tratamento de intervenção na psiquiatria que estão crescendo bastante, e a gente vai trazer isso no futuro próximo para o Instituto Saíli. O Spravato, que é a grande revolução medicamentosa, né? Um spray nasal que melhora rapidamente a depressão, que coisa é essa? Sim. E também estamos abrindo a Clínica Dia, né? Que é onde o paciente ele vai passar o dia lá na clínica, ser medicado, ser cuidado, ser alimentado, passa o dia em atividades de reabilitação para ele poder dormir em casa, né, e sair da crise sem precisar estar internado fora da casa, fora da sociedade. Então, esse é um ano de muitas novidades para o Instituto Saíli falo também sem medo, para a saúde mental do Rio Grande do Norte, porque a gente está trazendo muita novidade que, infelizmente, aqui não tinha, e aí a gente está trazendo isso para o Rio Grande do Norte. Eu fico muito feliz, é uma responsabilidade muito grande, mas também traz uma felicidade muito grande de ver que a gente continua com esse movimento de desmistificar o cuidado da saúde mental, o autocuidado, desmistificar o entendimento das nossas emoções e trazer esperança. É uma mensagem, não deixa de ser uma mensagem de esperança. Tem muita gente que fica, poxa, eu não queria estar com remédio, mas eu sempre falo, gente, há 50 anos, há 20 anos atrás, não tinha remédio. Então, se precisa de remédio, é do jeito que um diabético, ele não queria precisar da insulina. Mas se não fosse insulina, teria morrido. O hipertenso também não queria tomar captopril, o remédio de pressão alta. Se não existisse, morre cedo. Então, mesmo que seja preciso desse tipo de intervenção, que a gente possa usar com mais naturalidade, né, procurando bons profissionais que façam uma boa indicação, porque é uma mensagem de esperança. Mesmo que você esteja num quadro depressivo, numa ideação suicida tão intensa, hoje nós temos cada vez mais um tratamento eficaz que há alguns anos atrás a gente não tinha. Então, fica aqui essa mensagem de esperança para caso você se veja, como eu disse, né? Todo mundo pode ter isso. Caso você se veja numa situação dessa, conheça alguém que está numa situação dessa, você mostrar que existe esse tipo de tratamento eficaz, de melhora, e aí a gente vai avaliando caso a caso e esperando, buscando o que é melhor para cada paciente. E para o nosso estado, para o nosso país, né? Verdade. Que em 2022, né, a esperança brilhe. Amém. Tem só mais uma pergunta aqui que a Karina perguntou. Por quanto tempo essa medicação teve de estudo até chegar a nós? Muitos anos? Muitos anos. Mais de 50 anos. É uma medicação que se usa há muito tempo. Ela é ketamina. Dá para pesquisar no Google. Quem quiser entender mais, pode mandar mensagem no direct, que eu também posso mandar alguns dados, certo? Alguns links interessantes. A ketamina é uma medicação anestésica que se usa há muito tempo, mas aí, nessa dose, dessa forma de usar, aí sim é uma novidade que já se estuda desde o começo dos anos 2000. E né, todos esses 22 anos para chegar na aprovação para o uso da depressão. Ótimo. Então, quem quiser conhecer mais, quem quiser saber mais sobre o Spravato, o Instituto Saíli, quais os contatos do Instituto Saíli, doutor Hugo? Passa aí para... Segue lá no Insta, gente. Pode mandar mensagem no direct. Doutor Hugo Saíli, o meu Instagram pessoal. @Instituto Saíli, o Instagram da clínica. Podem mandar mensagem também no WhatsApp. Tem lá no link da bio, tanto no meu quanto no do Instituto. Se alguém quiser decorar... É o 99149-1232. Eu vou até mandar aqui, ó. Pronto. 99149-1232.
E aí a gente pode passar, sim, mais informações caso você ache que precisa ou conhece alguém que precisa do Spravato ou da Clínica Dia. A gente vai deixar a live salva no nosso canal do YouTube, que aí vocês podem compartilhar. Lembrou de alguém, já compartilha essa live, né, para a gente divulgar essas informações. Só quem tem alguém na família, quem já perdeu alguém em virtude da depressão, vai saber assim o valor que essa medicação tem, né, doutor Hugo? Eu imagino assim, para vocês que atuam diretamente com esses pacientes, que muitas vezes troca a medicação, vai essa, tenta essa e a medicação não responde. Como é que fica o coração de vocês médicos tendo essa oportunidade, né? Por isso que eu estou tão empolgado, a gente motivou toda essa mudança de clínica, né? Essa abertura de hospital-dia, a gente tá, porque de fato era algo que angustiava muito a gente, saber que queremos mexer, queremos mudar, melhorar e não conseguir, porque não tinha o que fazer. Isso estou falando para os casos mais drásticos. A maioria dos casos, mas se eu estou falando de esperança, eu quero deixar isso. A maioria dos casos depressivos, eles vai melhorar com tratamento medicamentoso comum, com antidepressivo comum, com uma boa psicoterapia. Não existe tratamento de depressão sem uma boa psicoterapia, sem, né, mudança de estilo de vida. Mas aí a gente precisa das ferramentas medicamentosas. No futuro, hoje em dia está crescendo muito essas técnicas de estimulação transcraniana, né? Tanto magnética quanto elétrica, que é algo bem seguro, o paciente volta para casa, e é isso que a gente está objetivando, né? Ser esse centro cada vez mais forte de oferecer esse tratamento para o nosso estado, para o nosso país.